Olá a você que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Hoje nós recebemos a visita do prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber. E antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de lhe convidar para nos seguir aqui nas nossas redes sociais. Agora eu passo para a jornalista Ana Paula Wilson para iniciarmos a entrevista. Olá, prefeito Márcio, estamos nos encaminhando para o final do ano, o primeiro ano do seu segundo mandato. Como é que foi? Qual é a sua avaliação em relação a esse ano? Foi possível fazer todos os encaminhamentos planejados? Ana, Maria Cristina, uma satisfação poder estar aqui e falar com vocês. Veja só, eu me propus, me comprometi, disse para a população que a gente faria um segundo mandato melhor do que o primeiro. Então, se a gente fizer a comparação ano a ano, 2021 foi um ano muito melhor, muito mais produtivo, muito mais executivo que foi 2017, em todas as áreas da administração pública. 2017 era um ano novo, de muitas coisas novas, de entender todo o sistema instalado, fazer as mudanças que eram necessárias. E agora não, agora a gente já estava com a coisa pronta. Então, 2021 foi um ano excepcional. Produziu-se muito em todas as áreas da administração pública, mesmo com a pandemia, um pouco mais calma nesse segundo semestre, mas nós produzimos muito, o que me deixa extremamente satisfeito. O senhor mencionou a respeito da pandemia. Você acha, prefeito, que foi um ano mais desafiador nesse período em que o senhor está na gestão pública? Eu penso que sim. 2020 também foi um ano bastante complicado. Veja, a gente precisa lembrar que em 2020 nós tivemos um problema muito sério de dengue, uma crise hídrica instalada muito forte, pandemia e eleição. Então, 2020 foi um ano muito pesado, né? Nós gastamos muitas energias nisso tudo. Eu penso que 2021 é um pouco mais tranquilo com relação a 2020, mas também é um ano que consumiu muita energia da gente, porque a pandemia ainda deixou e deixa algumas incertezas, mas nós podemos andar mais. É incrível isso, né? Um ano pós-eleição produziu-se mais do que no ano da eleição, o que não é muito comum no Brasil. A gente vê muito os meios de comunicação, a população propriamente dita, dizendo que agora o político apareceu porque é ano da eleição. E o ano de 2020 foi um ano que nós contingenciamos muitas ações por conta da pandemia. Em 2021 a gente pode retomar isso. Então eu entendo que 2021 foi um ano melhor do que 2020, no que diz respeito às ações que puderam ser retomadas em virtude da pandemia. Só falando em termos de pandemia ainda, a situação hoje ela se encontra de forma mais confortável. É possível flexibilizar mais as medidas, prefeito? Nós temos já tudo muito perto da normalidade no que diz respeito às atividades coletivas, né? Que é o que preocupa a todos. O que ainda incomoda é a obrigatoriedade do uso de máscara, né? E todo mundo já sabe que, tendo medidas contrárias de dois entes da federação, vale a mais restritiva. Então não adianta a gente instituir a retirada da máscara se o Estado diz que precisa manter. Aí vale a regra do Estado, tem que manter a máscara. Talvez essa seja ainda a grande medida que poderia aparecer, que é o que incomoda a gente, né? E de fato, as ruas, a gente observa que as pessoas já não andam mais de máscara, né? No ambiente aberto. Porém, quem acompanha a notícia internacional se preocupa, né? A Europa está vivendo um problema sério, novamente. E informações de lá dizem que as pessoas que estão tendo problemas, o maior número delas são pessoas não vacinadas. Agora, a gente não sabe até onde isso tudo é verdade, se a gente novamente não é alvo de fake. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de calma, as pessoas já estão mais felizes, agora tivemos a oportunidade de tirar as pessoas por conta dos eventos de Natal, então as pessoas voltam a se socializar, o que é importante, mas os cuidados permanecem e a administração está de olho no que está acontecendo na Europa, porque, como lá em 2020, surgiu na Ásia
Europa e depois veio para a América do Sul. Então essa é a nossa preocupação e nós estamos atentos, tomando todo o cuidado com relação a isso. Falando ainda, finalizando a questão da pandemia, a gente acredita que a vacinação tenha muito a ver com esses números mais ou menos que nós temos hoje. A vacinação vem ocorrendo tudo bem aqui em Marechal, houve um esforço. Como o senhor avalia isso? De qualquer forma, nós temos uma expectativa muito mais positiva para 2022. Eu quero aproveitar primeiro e agradecer aos servidores da saúde que trabalharam demais, cumpriram jornadas extensas, cansativas, muita hora extra, para poder servir a nossa população e vacinar o nosso povo, né? Obrigado, foram formidáveis. Caminhou bem, nós não tivemos problemas. Obviamente o município tem que executar, né? Nós tivemos problema numa oportunidade por conta da quantidade de vacinas que veio, que era inferior à necessidade. Depois o Estado acabou direcionando uma quantidade maior. Outro dia um desencontro de informação, pessoas na fila, mas problemas pontuais. Problemas mais graves nós não tivemos, tudo andou muito bem, a população, a sua grande maioria colaborou com as regras colocadas pela municipalidade para fazer esses procedimentos. Então eu estou extremamente satisfeito com o que os servidores fizeram e também, obviamente, com a população que atendeu todos os nossos chamados. A gente entende as críticas, a gente se solidariza com aqueles que, de uma forma ou de outra, se sentiram prejudicados pelas decisões que a gente teve que tomar, mas a população, de maneira geral, entendeu aquilo que nós fizemos, colaborou, auxiliou a administração pública, o que é muito importante. Prefeito, existe um assunto que preocupa especialmente os comerciantes. E devido a essa nova variante, as pessoas ficam apreensivas novamente. O senhor acha que existe alguma possibilidade de novo fechamento do comércio? Qualquer manifestação nesse momento é um tanto quanto perigosa, né? A gente não tem nada concreto que permita se manifestar dessa forma. Se as coisas acontecerem novamente como aconteceu lá, né, especialmente no mês de março, penso que autoridades em nível de Estado vão acabar colocando algumas restrições. Quais e até onde elas vão, eu não sei dizer. Mas é importante lembrar que o município de Marechal Rondon, por ação própria, por 2 oportunidades apenas fechou o comércio. Nas demais vezes, simplesmente foi cumprir decreto em nível do Estado. Isso precisa ser lembrado, né? Porque nem tudo que aconteceu foi por decisão do COI, do município e pelo decreto do prefeito. Nós cumprimos aquilo que as medidas impostas pelo Estado. Então, é cedo ainda. A torcida é para que nada disso aconteça, para que essa nova variante não venha para cá. E se vier, mais uma vez a torcida que a vacina seja eficiente contra essa nova variante, porque nós em Marechal Rondon temos 95% dos adultos vacinados, né? O que para nós é muito importante. Bom, prefeito, vamos falar um pouco então da questão da gestão pública. O município está iniciando o processo de reforma administrativa, algumas pastas vão mudar de nome. Nesse processo, o senhor tem intenção de fazer alguma mudança na equipe de governo? Veja só, nós temos secretaria hoje, né, na nossa estrutura. Tem secretaria de gabinete e secretaria do governo. Nós estamos extinguindo, na verdade nós estamos fazendo uma fusão dessas 2 secretarias. Eu respondi pela secretaria do governo e o Ila respondeu pela secretaria, eu respondi pela secretaria de gabinete e o Ila respondeu pela secretaria do governo. Então nós deixamos de gastar o salário referente a 2 secretários. É uma economia considerável. Mas isso também consome muito, porque você fazer toda a parte burocrática de uma secretaria é difícil. Então nós decidimos juntar as 2 secretarias e criar a Secretaria de Gestão de Governo. E nós vamos encontrar uma pessoa para ocupar essa secretaria e auxiliar a gente nesse trabalho. Essa pasta vai ser ocupada. A secretária de Cultura, conforme nós conversamos lá no anúncio dela, também vai deixar a pasta, porque a condição dela vir foi essa, de ficar apenas um ano. Então nós teremos um novo secretário de Cultura a partir do início de fevereiro, e eu e ele ainda não temos o nome, nós
já conversamos várias vezes, queremos encontrar o melhor nome. Então, vão haver mudanças. E, obviamente, que na estrutura organizacional e nos cargos, por conseguinte, também haverão mudanças, né? Recentemente, o diretor da Proem foi assumido pelo Tione, então, que tem status de secretário, então também é uma mudança significativa. Ele destacou muito na assessoria, no apoio que ele deu ao secretário Anderson nos eventos, enquanto o Anderson dirigia a Proem, e hoje ele tem ido muito bem na direção da Proem, muito embora os eventos foram poucos, né? Mas, enfim, tem participado com ideias, com sugestões e na tomada de decisões, que é o que o gestor da pasta precisa fazer. Então, vai ter mudanças, não são muitas, mas algumas mudanças vão acontecer. Serão mudanças pontuais? Isso é um indicativo do que o senhor está satisfeito com a sua equipe de governo? Eu converso, eu cobro os meus secretários, a minha equipe, semanalmente, todas as reuniões, né? Eu sempre deixo claro as minhas insatisfações. Mas as minhas insatisfações, elas são pontuais. Se eu tenho um secretário que está deixando o todo insatisfeito, ele sai. Então, as insatisfações que acontecem, os erros que ocorrem, a gente tem que corrigir, tem que entender que o secretário vai cometer equívoco, vai errar. Eu também faço isso, eu também. Então, até o momento, eu estou satisfeito com a nossa equipe. A equipe tem trabalhado de acordo com o que a gestão prega, isso é importante, que é respeitando o preceito de legalidade. Não se executa nada de forma ilegal no nosso governo. O senhor cita várias vezes, né, nas suas respostas, o vice-prefeito Ila. Isso é um indicativo também de que o prefeito e o vice-prefeito têm uma boa relação, uma ótima harmonia? Nós temos... O Ila é o vice que todo prefeito gostaria de ter. Aliás, ele tem um perfil parecido com o vice-governador do estado. Ele opina pontualmente, ele sabe diferenciar a posição do prefeito da posição do vice-prefeito. Eu vejo por aí muitos vice-prefeitos inoportunos, inconsequentes, não é o caso. Então, eu tenho uma relação muito boa com o Ila. Se não fosse assim, nós não teríamos feito a dobradinha na segunda eleição, né? Porque tinham outros nomes com condições de ser o vice-prefeito. Mas a harmonia nossa é muito boa, a gente trabalha muito bem, o Ila faz muito bem a parte política, né? A minha dedicação é maior na gestão e o Ila faz muito bem a parte política. Eu estou muito satisfeito com o vice que tenho certeza que a nossa equipe também está. Prefeito, recentemente o Poder Legislativo aprovou o novo plano diretor. Quando que deve ocorrer a sanção? O plano diretor é um plano extenso. O autógrafo, eu não tenho certeza se já chegou o primeiro caderno, os outros cadernos já chegaram, do 2 ao 7 já chegaram. Eu estive a semana toda fora. Então, assim que eu chegar, nós vamos... Assim que eu tiver todo ele em mão, todo o plano diretor, composto pelas 7 leis, pelos 7 cadernos, nós vamos sancionar. Se essa semana eles estiverem à minha disposição, essa semana já encaminho para a sanção. O senhor deve sancionar com ou sem vetos? Já houve essa análise? Já, a nossa Secretaria de Planejamento acompanhou todo o trâmite desta lei, né? Ou deste projeto, não virou lei porque não foi sancionado. Inclusive, quando teve audiência pública da Câmara, as sugestões apresentadas pela comunidade foram objetos de reunião intensa durante 8 dias de trabalho, de manhã e de tarde. 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. O secretário Alisson, com engenharia, arquitetura da secretaria, a Carla, que cuida do orçamento, e os vereadores interessados. Então, eles trabalharam muito e desenvolveram isso juntos. De modo que as alterações que eram significativas foram passadas para mim, pelo secretário, de modo que não existe nada que precisa ser alterado, que precisa ser vetado nesse importante projeto que vai auxiliar o desenvolvimento do nosso município. Bom, há poucos dias a Assembleia Legislativa
aprovou o projeto para devolver ao município a sede do antigo fórum. O presidente da Câmara, Pedro Halber, disse que espera que o município faça essa reforma. Já há um entendimento em relação a isso? Já. A Câmara de Marechal Rondon, historicamente, tem sido muito responsável com seus gastos, né, e tem devolvido o recurso. Uns presidentes ao final do ano, outros presidentes, como Pedro, devolve 3 ou 4 parcelas durante o ano. Então, o compromisso é de que o município faça a reforma, até porque a doação do Estado é para o município, para que se instale a Câmara. Então, nós vamos, assim que estiver escriturado em nome do município, nós vamos rever o nosso projeto de reforma. Tem um projeto de reforma já de 2 anos atrás. De lá para cá, esse prédio se deteriorou. Então, a gente vai rever o prédio, rever o projeto, adequar o orçamento, porque o orçamento já ficou para trás, né? 2 anos para cá, os produtos tiveram um aumento significativo de preço. Vamos licitar, vamos consertar, vamos entregar para a Câmara e para a população de Marechal Rondon. E quando que o senhor acha que vai acontecer isso? Olha, a escritura precisa ser dada entrada para o Estado. Então, a gente tem uma boa relação com o secretário de administração, o secretário Marcel Micheleto, que inclusive, enquanto deputado, foi um dos deputados que nos representou junto ao governo do Estado. O trato com ele é muito bom. Então, nós precisamos primeiro que este ano seja publicado essa doação. Sou pena de acontecer o que aconteceu com a Avenida Rio Grande do Sul, que nós vamos poder iniciar a execução agora, né? Nós perdemos um ano, porque 2020 foi o ano eleitoral. 2019 não foi publicado a doação, 2020 era eleitoral, não podia fazer. Então agora a gente vai poder fazer a execução dessa obra. Então tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado essa doação, este ano, para que daí a escritura possa ser lavrada em qualquer tempo. Prefeito, nessa questão de campanha em 2022, o senhor já tem adiantado alguns projetos, considerando que existem certas ações que ficam impossibilitadas diante da eleição? Tem. Veja, nós temos já autorizado nós já temos apontado para o governo do Estado a liberação de 2,5 milhões de reais, por exemplo, para a construção do parque ecológico lá na região do Primavera. Isto era uma ação para 2022. Bom, a gente sabia que iria entrar um recurso financeiro grande na CEDEST, por conta de uma multa que a Petrobras tomou. Eu me antecipei e apresentei o projeto e nós conseguimos furar a fila de forma lícita, porque nós estávamos com o projeto pronto e o secretário sinalizou que esse recurso vai ser disponibilizado para Marechal Rondon. Possivelmente em janeiro, fevereiro, assina o convênio, licita e aí não tem problema nenhum. Então nós ganhamos tempo. E assim tem outros. Eu apresentei um pedido bastante arrojado, com valores financeiros altos, para uma obra extremamente importante em Marechal Rondon, e a expectativa é que a gente consiga esse recurso no ano que vem. Se eu tiver esse recurso do governo do Estado no ano que vem, eu não incomodo mais nenhum deputado. Eles costumam dizer que eu incomodo bastante, que eu vou atrás, que eu sou insistente, que eu nem garanti já tenho o segundo pedido, né? Então é um pedido com um volume de recursos considerável. Mas já me antecipei. Que pedido é esse? Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou bastante cauteloso, né? Porque você anunciar alguma coisa, as pessoas o interpretam por vezes mal e entendem isso como uma conquista. E ainda não é uma conquista. Envolve pavimentação asfáltica? Também. Mas é infraestrutura completa. Então, é algo esperado já há bastante tempo pela comunidade de Marechal Rondon. É bastante dinheiro e eu tenho certeza que a gente vai conseguir sensibilizar o governador com o auxílio dos deputados que nos ajudam. Além disso, tem o Hospital Municipal, né, que são mais até 2 milhões do Estado para essa ampliação. Nós estivemos lá, eu e a secretária Marciane, durante a semana passada, para tratar com a equipe técnica do secretário Beto Preto, pois tem uma emenda para um tomógrafo, e aí
A emenda para o tomógrafo chegou quando a gente já estava com o projeto de ampliação pronto, então nós tomamos uma decisão. Então eu já vou acelerar para construir no ano que vem um centro de diagnóstico por imagem, para tomo, para mamografia, para ecografia. Então será mais um equipamento público importante na saúde, ou para a saúde dos rondonenses. Então a gente já se antecipou e muito. Além das emendas parlamentares. Aí eu não posso dizer exatamente como vai acontecer, porque eu dependo dos deputados, né? Precisa ter a sinalização deles, porque muitas vezes a gente precisa fazer projeto. E aí, talvez, se essas emendas de 2022 forem liberadas muito tarde, se necessitar de projeto, talvez não dê tempo. Prefeito, existem algumas obras que já foram anunciadas, como a questão da remodelação da Avenida Maripá, da Praça Vilibart, do Parque Ecológico. O que está faltando para que essas obras saiam do papel? Então, vamos lá. O projeto da Praça Vilibart, por 2 vezes ele parou, porque a gente teve sinalização de recursos do governo do estado. Por exemplo, estou fazendo o projeto da Praça Vilibart. Aí vem a possibilidade de recursos do estado para o Parque Urbano no Primavera. Eu suspendo a execução do projeto na Secretaria de Planejamento do município e falo para os caras, ó, preciso deste projeto porque senão não tem, são 2,5 milhões. Então eles aceleram para fazer um outro projeto. Como foi feito, está protocolado e eu acabei de dizer que nós temos a sinalização de 2,5 milhões do estado da CEDESC para essa obra. Então por isso que o projeto da Praça Vilibart, que está sendo executado com recursos próprios, recurso de pessoal, né? Parou e agora novamente retomou. A Avenida Maripá, eu ainda não a anunciei como obra. Nós, em 2022, vamos licitar um projeto para a Avenida Maripá. A gente já estudou bastante, nós fomos buscar avenidas importantes em cidades importantes, avenidas revitalizadas e avenidas novas, né? Porque é uma avenida importante, é um espaço grande, ela tem uma largura bem considerável, então dá para fazer, é possível que seja feita uma avenida muito bonita e funcional, que é o mais importante. O Lago Municipal, né, tem uma empresa de engenharia e arquitetura do município que já deveria nos ter entregue este projeto para revitalizá-lo. Então, por esse motivo, a gente não fez decoração natalina no lago, né? Porque eu queria já estar licitando e eventualmente começando essa obra. Como eu não sabia se o projeto estaria pronto para eu poder licitar, eu preferi não fazer decoração de Natal no lago e levamos para o centro de eventos. E, aliás, acertamos, porque ficou muito bonito o centro de eventos. Mesmo não estando revitalizado, ficou muito bonita a decoração de Natal naquele local. Então, assim, chegando o projeto, nós vamos licitá-lo para fazer a execução. Então, eu acredito que no mês de fevereiro devem começar essas obras lá no Parque Rodolfo Rieger, que ele já está feio. Ele tem um certo tempo de vida e teve pouco carinho da administração pública com ele. Então, nós precisamos fazer. Então, é assim, por vezes, quando você está desenvolvendo um projeto com pessoas da Secretaria e surge a possibilidade de fazer uma obra com recurso do Estado, você tem que suspender e correr fazer o projeto. Eu estou lá, protocolei o projeto de uma emenda do deputado Hélio de 1 milhão para pavimentação. Então eu tenho que parar o que eu estou fazendo, correr fazer esse projeto, porque é uma emenda, senão eu perco o recurso. Infelizmente é assim que funciona. Aí você precisa tomar a decisão e a gente sempre toma aquela pensando em não perder recursos disponíveis ou à disposição do município. Falando um pouco da questão política, o senhor se declarou em algumas oportunidades, inclusive em entrevista ao presidente, como pré-candidato a deputado estadual. Nós tínhamos um cenário naquela época, hoje nós temos outro. O senhor mantém a sua pré-candidatura? Sou pré-candidato a deputado, mantenho. Muita coisa vai acontecer até 31 de março, até 2 de abril, que é o prazo limite, se eu não estou equivocado, para quem tem um cargo executivo se afastar, né? Na verdade não é afastar, é renunciar ao mandato. Então a minha candidatura, minha pré-candidatura está mantida e eu tenho trabalhado também. Na última terça-feira estive na Assembleia da MOP, conversei com mais alguns colegas prefeitos que se manifestaram favoráveis a uma eventual candidatura, que gostariam de ter o meu nome
como candidato, né? Então, eu tenho trabalhado bastante, sempre com muita responsabilidade, sempre falando da possibilidade de ser ou de não ser, né? Deixando as pessoas bem à vontade para que não tenha nenhuma surpresa lá na frente, né? O senhor está disposto a renunciar ao mandato? Se for necessário, se isso for importante para o município de Marechal Rondon, sim. Mesmo diante de tantos investimentos que o governo municipal ainda tem por fazer? Isso tudo que nós já deixamos engatilhado, independentemente se for o Márcio ou se for o Willa, o prefeito, isso vai acontecer. Porque essa conversa é madura entre eu e o Willa, nossa equipe. Não é só o prefeito quem manda, não são o prefeito e vice-prefeito quem mandam. Quem decide tudo isso é a nossa equipe. A decisão final, obviamente, é do prefeito e do vice. Mas já está tudo muito alinhado, nós estamos com os projetos prontos, nós já temos programado o que vai ser investido em 2022, o que vai ser investido em 2023, então isso não tem mais volta. A evolução de Marechal Rondon não tem mais volta. Até 2024 nós vamos continuar crescendo muito, em todas as áreas, na saúde, na educação. Nesse exato momento nós estamos instalando lousas digitais nas nossas escolas, instalando 50 lousas, já fizemos o pedido de mais 50 que vão ser instaladas até o dia 20 de dezembro. Só aí são 2 milhões e 300 mil reais de investimento na educação, coisa que nunca se viu. Então, isso não vai parar. Isso vai continuar até o final de 2024. Independentemente se o Márcio é prefeito ou se renunciou para ser candidato a deputado e o Willa estará à frente do município. Hoje, Marechal Rondon tem novamente 2 deputados na Assembleia. O senhor já chegou a conversar com o Hélio, que é particularmente um deputado mais próximo, mais ligado ao senhor e ao governo, à sua gestão? O senhor já chegou a conversar sobre esse assunto, se ele pretende ser, né, se lançar novamente candidato? A princípio ele nunca descartou, mas agora, com o retorno dele na Assembleia, ele já começa a rever. O senhor já chegou a conversar com ele, discutir algo a respeito disso? Eu já conversei por inúmeras oportunidades, o Hélio é meu amigo. Isso precisa ficar claro, o Hélio é meu amigo. E a nossa amizade é tão boa, tão verdadeira, que ela permite falar a verdade para as pessoas, né? Eu tenho um sentimento particular com relação à candidatura ou não do Hélio, que eu falei para ele. E ele não tem um mandato, ele está no 8º. Então, a decisão tem que ser dele, né? Ele precisa analisar todo o cenário, precisa saber se ele quer ou se ele não quer e tomar a decisão. E se ele for, é lógico que ele vai ter o apoio da administração municipal. E qual seria a sua... Mas ele tem dito que ele não será candidato. E talvez por essa convicção é que ele me levou, me apresentou para outros deputados que hoje atendem Marechal Rondon. Especialmente o deputado Russi, né? Porque o Marcel é da região, o Marcel foi prefeito comigo. Eu já conhecia, mas passou também por uma conversa com o Hélio, a minha decisão final de indicar como deputados de Marechal Rondon, Russenbach e Marcel Micheleto. Então, para mim, o Hélio tem dito, não foi nenhuma nem duas, e disse agora também, depois que assumiu definitivamente como deputado. Muito difícil, ou dificilmente, eu serei candidato a deputado. Especialmente a deputado estadual. Então é isso que ele tem dito. E é só isso que eu tenho direito de reproduzir. Mais do que isso eu não sei, eu não posso reproduzir, porque a gente precisa respeitar a história dele, os desejos, a vontade dele. Prefeito, o senhor chegou a conversar com o deputado Russi sobre a sua eventual candidatura? Conversei. E qual é o posicionamento dele, já que hoje ele é o deputado oficial, né, digamos assim? Ele entende a minha opinião. Inclusive eu tive uma conversa, primeira vez que vou falar sobre, eu, o Russi e o governador. Onde o Russi disse para o governador que, olha, existe a possibilidade de eu apoiá-lo, mas existe a possibilidade do prefeito renunciar e ser candidato a deputado, que, palavra do Russi, né, uma liderança importante da região oeste. Então, uma conversa muito madura, muito franca. Quando você fala a verdade, você não tem problema. Então, o Russi sabe que existe essa possibilidade. Mas por que ele continua investindo bastante em Marechal Rondon, trazendo emendas parlamentares? Porque, obviamente, que se ele tiver apoio do prefeito, existe uma tendência natural de ele fazer uma votação um tanto quanto maior. Mas se ele não tiver apoio da equipe, do prefeito, do democrata, ou daqueles que tendem a apoiá-lo, o trabalho dele, propriamente dito, vai lhe render
êxito eleitoral. O quanto a gente não sabe, mas ele vai ser reconhecido pela população, que a população de Marechal Rondon mostrou, inclusive nas eleições de 2020, que reconheceu o trabalho. E ele tem trabalhado bastante para o Marechal Rondon. Então eu tenho certeza que, independentemente de eu ser ou não candidato, ou eventualmente o Hélio, né, ser ou não candidato, a população vai reconhecer o trabalho do Russenbach e do Marcel Michelotto da mesma maneira. Não existe a possibilidade, então, dele deixar de destinar recursos ao município, caso o senhor seja candidato a deputado estadual? Eu acredito que não, porque assim como eu sempre fui muito sincero, muito verdadeiro com ele, a recíproca é verdadeira. Ele, inclusive, recentemente ele esteve aqui em Marechal Rondon, esteve na minha casa, né, jantando com os nossos vereadores. Então, é tudo muito maduro, muito tranquilo. Eu tenho certeza absoluta que ele vai colher bons frutos, não só em Marechal Rondon, mas em toda a nossa micro-região, porque ele tem se empenhado muito em favor do Oeste. Em relação à questão partidária, o DEM recentemente fez o anúncio da fusão com o PSL, que culminou com a criação de um novo partido. Ainda está definido, claro, depende da aprovação. Mas do que depende a permanência do Márcio? O senhor pensa em mudar, pensa em migrar? O que determinaria a sua permanência, no caso, na União Brasil? Durante esses meus 5 anos como prefeito, por diversas vezes me convidaram para mudar de partido. Eu sempre deixei muito claro, eu não tenho motivo para deixar o Democrata. Eu não tenho motivo ainda, se acontecer o União Brasil, inclusive tem reunião em Curitiba na próxima quinta-feira, eu, por enquanto, eu não tenho motivos para deixar o União Brasil. Agora, eu vou ver o comportamento dele, porque se o comportamento dos dirigentes não for satisfatório, o prefeito pode sair em qualquer tempo. Então eu não tenho pressa nisso. Até porque eu tenho 6 vereadores do Democrata. E se houver migração para um partido, o que eu gostaria é que esses 6 vereadores estivessem junto comigo. Então a decisão não é do Márcio, a decisão é de um grupo político. E nós vamos avaliar o comportamento do partido, tenho certeza que os vereadores são maduros também. Se o partido corresponder, por que a gente vai mudar de partido? Agora, se não corresponder, né, se tiver um comportamento muito diferente do que é o comportamento do Democrata, aí, obviamente, a gente vai procurar um outro caminho. Que comportamento seria esse, prefeito? Veja, o Democrata sempre teve um comportamento de partido de direita, que inicialmente também era do PSL, né? E a gente precisa entender que o PSL foi construído pelo presidente Bolsonaro. E aí depois teve uma desavença. Então, existem algumas pessoas que dizem que a União Brasil estará apoiando o presidente. Tem uns que dizem que ele vai ser oposição. Bom, vai ser oposição? Não tem problema. Mas vai estar com quem? Eu sou Bolsonaro. O fato do partido, da liderança não estar com o Bolsonaro não é motivo para eu deixar o partido. Não, porque o partido não se faz de uma pessoa só. Né? Então, a gente precisa ver qual vai ser a postura do partido, especialmente dos seus dirigentes e, de forma mais especial ainda, deputados federais. Qual vai ser o comportamento? Então, isso tudo é muito novo, a gente não tem pressa para isso. Se eu for candidato a deputado, aí eu tenho que tomar uma decisão, aí sim. E se não, eu posso decidir trocar de partido, se for o caso, em qualquer momento. Então, isso não me... Nesse momento, eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. O senhor já recebeu por diversas vezes convite para se filiar ao PSD do governador Ratinho Júnior. Há essa possibilidade? Hoje não. Hoje eu não tenho motivos para deixar o Democrata e, eventualmente, para deixar a União Brasil. Lá na frente, não se sabe. E outros partidos também me convidaram para fazer parte, né? O PSDB lá atrás, o próprio PP. Então, isso em nível estadual. Né? E eu não tenho motivo. Você precisa falar a verdade. Né? Então, esses dirigentes, sempre deixei claro para eles que eu não tenho motivo. Por enquanto, eu não tenho motivo. Bom, e pelo seu discurso, então, prefeito, o senhor deve apoiar o presidente Bolsonaro na eleição do ano que vem, é isso? Sempre deixei isso muito claro. Né? Meu candidato a presidente da República é o atual presidente Jair Bolsonaro. E ao Estado, o governador Ratinho Júnior. Ratinho Júnior.
em relação a pré-candidatos a deputado estadual, federal? É muito cedo ainda, muito em definição. Imaginemos que eu não seja candidato. Então, eu preciso reconhecer aqueles que fazem por Marechal Rondon. Quais são os 2 deputados que mais trabalharam em favor de Marechal Rondon, se a gente tirar o Hélio, que é do meu grupo político? O Russen e o Marcel. Como prefeito, eu preciso trabalhar para eles. Né? Voto eu só tenho um. Mas como prefeito, eu tenho condições de trabalhar, de levar para a população. E eu vou levar. E, aliás, aí eu preciso ser justo. No período eleitoral, eu vou mostrar para a população de Marechal Rondon o que cada candidato ou cada parlamentar, enquanto parlamentar, trouxe para Marechal Rondon. E aí não importa quem seja. Não importa a bandeira, não importa partidos. Todos. Você tem que falar a verdade. Então, aqui estão aqueles que trouxeram recursos para Marechal Rondon. E aqui está a quantidade de recursos. Faça a sua avaliação. Perfeito. A eleição do ano que vem ela pode ser marcada por uma polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia esse cenário político, né? Hoje a gente já acompanha muita tensão política, especialmente em redes sociais. Como que o senhor acha que vai ser no ano que vem? O modelo da eleição brasileira sempre proporciona isso no segundo turno. Nessa eleição do ano que vem, talvez isso já aconteça no primeiro turno, né? Já teve algumas tentativas de uma terceira via que por hora não se mostrou exitosa ainda, né? Agora, no caso, o ex-ministro Sérgio Moro, mas eu não acredito que ele consiga chegar a um patamar de ameaçar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Se fosse só a eleição, se fosse só o voto, eu não veria problema na polarização. O problema é a possibilidade de conflitos, né, que existe, e que sempre, o que nunca aconteceu por parte da direita, né, e que a gente vê que isso pode acontecer, isso não é legal. Isso eu não gosto, não aprovo, me preocupa. Né? Eu gostaria que a gente tivesse um pleito tranquilo, que ficasse nos debates, nas propostas, e o eleitor tomasse a sua decisão. Mas a gente tem visto nas redes sociais coisas que deixam a gente de cabelo em pé, né? Então, nesse sentido, a polarização não é legal. Falando um pouco do legislativo, Marechal Rondon tem uma particularidade que nem todos os municípios tiveram oportunidade. O Pedro Halber, seu pai, impostou o senhor 2 vezes prefeito, presidente da Câmara. Tem alguma diferença administrar o município tendo o pai como presidente da Câmara? Isso contribui para uma harmonia ainda maior? A gente tem muito claro. O prefeito é prefeitura. O presidente é lá na Câmara. Ele não interfere na prefeitura, ele não tem como, nem pode, nem deve. Né? E tem maturidade para saber tudo isso. E eu também. Tenho que interferir na Câmara, não posso, não devo, não, são poderes distintos, né? A gente tem o diretor do fórum, o presidente da Câmara e o prefeito, são as 3 autoridades máximas do município. Então, diferentemente de que alguns falaram que, como pode, como é que o pai do prefeito vai ser o presidente da Câmara, como é que ele vai fiscalizar o filho? Quem fiscaliza o prefeito não é o presidente da Câmara, são os vereadores, os 13. Então, se ele é presidente ou não é, a função é a mesma. Ele não manda na Câmara. Quem manda na Câmara são os 13. Ele comanda, ele organiza, ele toma as decisões. É muito tranquilo. A história do Pedro mostra isso. Né? Ele vai chegar ao final desse mandato com 40 anos de Câmara de Vereadores. E a história dele é uma história bonita, é uma história limpa, é uma história de muito trabalho, é uma história de campanhas difíceis, sem recurso financeiro, com as pessoas humildes o apoiando. É um vereador que não tem patrimônio. Então, isso me enche de orgulho, mas a relação é tranquila. E ele é exigente. Aliás, ele é um dos vereadores mais exigentes que a gente tem na Câmara de Vereadores.
recentemente, em entrevista ao presidente, algumas semanas atrás, ele comentou que deixa o senhor muito à vontade, mas que ele dá sugestões, ele opina e muitas vezes, inclusive, critica quando necessário. Como o senhor lida com isso? Ele é um termômetro na sua gestão? Ele é um conselheiro do Márcio? Tem que ser, por alguns motivos. Qualquer outro prefeito iria ouvir o seu pai. Bom, eu também tenho que ouvir. E aquilo que eu entendo que seja importante, eu guardo. Aquilo que eu entendo que não é importante, eu descarto. Além disso, ele creio eu que é o segundo político de Marechal Rondon com mais tempo de mandato. Acho que ele só perde para o Hélio. Então ele tem experiência política, ele tem visão. Então, por isso, também eu ouço ele, eu ouço o Hélio. Então eu tenho que ouvir porque ele tem uma experiência muito grande. Ele tem muita sensibilidade, ele trabalha muito, ele anda muito nas comunidades, ele conversa muito com as pessoas humildes. Então eu tenho que ouvi-lo. E assim, aquilo que eu entendo que seja importante, eu guardo, aquilo que eu entendo que não seja importante, eu acabo descartando. Mas é tudo muito tranquilo. Mas ele opina, ele cobra, ele critica. Ele, como eu disse, ele é um dos vereadores que mais cobra da administração municipal. E não rola um bate-boca nisso? Rola sim. Vocês sabem que o Pedro é de uma opinião muito forte, né? E ele nunca escondeu isso de ninguém, ele tem as posições dele. Ele brinca muito que ele já se elegeu por tudo que é partido, porque não cumpriram com os compromissos, não estavam fazendo aquilo que tinha que ser feito, e sempre deixou claro, eu nunca mudei de partido para me encostar. Eu elegia o prefeito e depois eu saía porque a coisa não estava acontecendo como eu imaginava que tinha que ser, ou como disseram para mim que seria. Então ele tem posição, ele tem firmeza, e por isso talvez que ele se manteve durante tanto tempo na vida pública. Mas às vezes ele fala com mais intensidade, por outras vezes eu devolvo também, né? E assim vai. Mas tudo dentro do campo político. O senhor avalia a possibilidade de nomear ele para algum cargo no governo municipal? Não, eu acho que não. Ele já tem uma idade avançada, já tem 73 anos, né? Ser secretário exige, nesse momento, mais do que ser vereador, né? E também não é a vontade dele. Ele, para mim, nunca externou essa vontade e também não é a vontade do chefe do Poder Executivo. Uma das obras mais expressivas realizadas na sua gestão envolve pavimentação asfáltica, bairros, interior. Essa vai continuar sendo a marca não sei se dá para chamar assim, mas uma marca da gestão do Márcio? Vai, mas veja só. Neste exato momento nós estamos com 4 milhões em investimento em obras na saúde. São 3 UBSs e o CIS em execução, em reforma. O UBS, São Francisco está pronto, mas tem mais 2 em andamento, já bem adiantadas, e o CIS, o antigo 24 horas, em obras. São 4 milhões. Já apontamos 2 milhões para o hospital municipal, para ampliá-lo, para levantar o número de leitos para a gente poder fazer procedimentos que nós entendemos importantes na pediatria e na ortopedia. Acabei de falar do Centro de Diagnóstico por Imagem. Algumas pessoas dizem, né, ou muitas dizem, que o carro-chefe do nosso governo é a recuperação da malha viária. De fato, ela é porque ela é necessária. Nós cuidamos muito mal da malha viária especialmente da nossa cidade, né? Então, vai continuar sendo. Nesse exato momento nós estamos com 11 milhões 12 milhões e 700 mil reais em obras contratadas. De asfalto. Eu não vou nem falar de pavimentação poliédrica, tem várias em andamento, né? Mas é muito dinheiro e muito mais precisa, né? E eu tenho mais 12 milhões já reservados para isso, de emendas parlamentares e de recursos do município, né? Nós estamos com uma obra importante para iniciar aí no centro da cidade, são 22 quadras aproximadamente. Avenida Rio Grande do Sul, Higienópolis, Marechal, Primavera, Campo Grande, Morro do Arara, né?
Novo Horizonte e Bela Vista, que já estão contratadas, assinadas ou em execução. Tivemos agora a primeira obra de pavimentação com pintura horizontal com tecnologia termoplástica, que é a pintura quente, né? Que dá uma vida útil de 3, 4 anos para a pintura, que é importante. É caro, mas a gente se organizou no primeiro mandato para poder fazer isso agora, né? Que é lá na região do bairro Boa Vista. E todas as outras obras que vão acontecendo nesse momento vão receber essa pintura. A entrada do portal na Rio Grande do Sul são 800 mil que estão sendo investidos lá na recuperação da malha viária com galeria, vai receber essa pintura também. Então, nós vamos continuar trabalhando porque é necessário, porque é importante. Se você andar pelas ruas da cidade, está horrível. Grande parte das ruas estão em péssimo estado de trafegabilidade. Então a gente vai fazendo o tapa-buraco, que é aquela maquiagem feia e que acaba consumindo recursos, para poder ir executando a recuperação como a gente tem feito. E no primeiro mandato nós decidimos levar asfalto para quem não tinha. Então hoje todos os bairros do nosso município estão asfaltados. Os bairros têm asfalto. Agora nós começamos a recuperar aqueles antigos com uma malha ruim. Acabei de citar, Primavera, o Higienópolis e o Marechal, né? E o centro, primeira etapa do centro também, uma área considerável. Já está protocolado no Estado mais 50 quadras de uma emenda parlamentar, que é do deputado Russi. Então, é um volume grande. Mas por que isso? Porque os meus antecessores não cuidaram como deveriam cuidar. Então, nós vamos ter que fazer. As pessoas me falam, prefeito, mas o novo parque industrial, não, ele precisa ser feito. É uma demanda necessária. Mas nós recuperamos os 3 que estavam abandonados. E hoje, os 3 foram recuperados e nós estamos trabalhando no projeto, estamos desenvolvendo o projeto, escolhendo o melhor caminho para colocar esta área à disposição das empresas de Marechal Rondon. Né? Então, vai continuar sendo porque é necessário que seja. Prefeito, diante de todos esses investimentos, o senhor acredita que vai conseguir eleger seu sucessor? Acredito. Nós vamos eleger o nosso sucessor, pela primeira vez vamos fazer o 3º mandato em Marechal Rondon. Eu disse no início da nossa entrevista. 2021 foi melhor que 2017. O primeiro ano da segunda gestão foi muito melhor do que o primeiro ano da primeira gestão. E nós tivemos um belo reconhecimento da população por esse trabalho. E nós vamos ter um segundo mandato muito melhor do que o primeiro, como um todo. Mas o senhor acha que eleger o sucessor passa somente pelo governo ou pelo nome que vai ser escolhido? Não passa exclusivamente pela gestão. Obviamente, para eu poder ir pedir o seu voto para o meu candidato, o meu governo tem que ser bom. Então, para eu ser um cabo eleitoral, eu tenho que fazer o meu dever de prefeito. Se o meu governo for ruim, um governo ruim dificilmente elege um prefeito. Então, passa obrigatoriamente por um bom governo. Mas nós vamos fazer um excelente governo. Nós vamos fazer como está sendo, melhor do que o primeiro. Obviamente que não é só isso. Aí você precisa ter um nome adequado, um bom nome, alguém que não tenha rejeição, alguém que tenha perfil de trabalho. E é isso que nós vamos procurar. Obviamente, para isso as pessoas precisam se manifestar. Né? Quem quer ser candidato tem que se manifestar, como eu fiz lá em 2016. Vocês vão procurar ou já acharam esse nome? Nós não temos, o nosso grupo não tem, nós temos, algumas pessoas sinalizaram já internamente que tem o desejo. Tadeu se manifestou publicamente, né? E eu penso que aqueles que queiram têm que se manifestar. Mas a gente vai escolher o melhor nome. Então, se lá na frente, em 2024, que está longe ainda, né, nós tivermos 2 ou 3 nomes que desejam, qual que é a melhor ferramenta? É ouvir a opinião da população, como nós fizemos. Quando eu fui candidato, outros queriam ser também. E, de forma madura, nós ouvimos a opinião da população. Na escolha do meu vice, também. Nós tínhamos 3 nomes, buscamos a opinião da população, e a população achou que o melhor nome para compor a chapa com o Márcio era o Willa. Então é isso que nós vamos fazer, ouvir a população. Não adianta você querer que o candidato seja A, se quem vai escolher não quer. É isso que eu penso.
Tadeu é o seu pré-candidato? Não. Tadeu, por enquanto, é pré-candidato dele mesmo. Eu já disse, aqueles que querem têm que se manifestar. Eu não tenho pré-candidato. Aliás, eu nem posso ter pré-candidato. Eu terei um candidato, que é o candidato escolhido pelo nosso grupo, escolhido pela população, se for o caso da pesquisa eleitoral, se nós tivermos mais do que um pré-candidato. Bom, prefeito, já houve a manifestação de alguns vereadores em relação à intenção em ser pré-candidato. O senhor acha que é possível chegar em 2024 tendo um consenso? Só pode ter dois, né? O candidato a prefeito e o candidato a vice. Quem não tem maturidade para entender isso não pode fazer parte de grupo. Aí tem que procurar carreira solo. E quando você tem um grupo, para você ganhar uma eleição, pensando em trabalhar, você precisa ter um grupo. O grupo é composto por 3 ou mais pessoas. Bom, se você tem 3, uma já não pode ser candidata. Só tem vaga para 2. Então, quem não tem maturidade para entender que só 2 podem ser, não pode fazer parte de nenhum grupo. É o que eu penso. E pela oposição, o senhor vê hoje algum nome com potencial de disputar a eleição municipal? Não sei, eu não me preocupo com a oposição. Quando você fala de eleição e você quer ganhar uma eleição, não importa quem seja o candidato. Né? Me questionavam lá atrás, lá em 2016, vai ser fulano tal, não importa. E eu não escolho o adversário. Se você vai para uma corrida, você tem que ganhar. Não importa quem seja o adversário. Né? É o que eu penso. Então, a oposição vão conversar, vão se unir ou não vão se unir. Isso eu não sei, não posso dizer, porque não tenho essa conversa com eles. Não faz sentido, né? Isso. Eles vão ter o candidato deles também e eu tenho certeza absoluta que nós seremos exitosos mais uma vez, porque nós vamos fazer um bom trabalho, nós vamos escolher o melhor nome, o nosso grupo vai ser maduro, as pessoas vão fazer parte do grupo, porque vão ter a sensibilidade de entender que tem que escolher aquilo que é melhor e nós vamos ganhar a eleição. Então é isso, prefeito. Eu gostaria de agradecer a sua visita, a sua entrevista. Ana Paula? Sempre muito gentil conosco, agradecer a presença e é isso. Obrigado, Ana. Obrigado, Maria Cristina. Uma satisfação poder estar aqui mais uma vez e a gente está à disposição. Né? O município tem muitas ações e eu tenho a obrigação de atendê-los. Quando vocês quiserem, podem me procurar que estou à disposição. Muito obrigado.